Bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui. As superarmas não têm uma definição exata. São geralmente enormes construções que podem destruir continentes, planetas ou até mesmo sistemas estelares inteiros. Mas tudo pode variar, desde o tamanho até o real objetivo delas. Estando na saga desde o primeiro filme, essas máquinas de destruição estão em praticamente todos os conteúdos, desde os livros até os games, com dezenas de exemplos. Grande parte das superarmas são estações destruidoras de planetas como a Estrela da Morte, mas algumas são bem originais. Diferentes métodos são usados por elas, gerando resultados cada vez mais devastadores. Então preparamos uma lista com algumas das armas mais poderosas da galáxia. A primeira delas é o gerador de pulso ARC. A Mandaloriana Sabine Wren projetou essa arma. Ela foi feita para ser montada em um Walker e gera um pulso elétrico que é capaz de incinerar as armaduras de Beskar dos Mandalorianos. A armadura era quase impenetrável, mas a arma de Sabine conseguia ultrapassar essa barreira. A arma foi apelidada de Duquesa, em homenagem à Duquesa Satine, e foi feita durante a época em que Sabine fazia parte da Academia Imperial de Mandalore. Ela só não tinha ideia de que o Império usaria a arma contra o próprio povo dela. A arma funcionava por um complexo processo de calibração para as especificações do material que se queria usar como alvo, no caso o Beskar, mas ela conseguia mudar para qualquer material. Quando utilizado, o gerador superaquecia o material, desintegrando a pessoa que usava a armadura. O Império acabou usando a arma contra os Mandalorianos, fazendo com que Sabine procurasse Bo-Katan para destruírem o gerador. A próxima da lista é a nave Malevolence. Bem no início da Guerra dos Clones, rumores se espalharam de uma nova misteriosa arma separatista, após dezenas de naves de guerra da República serem destruídas em ataques surpresas da Malevolence, sem sobreviventes. Durante a caça pela Malevolence, que era comandada pelo General Grievous, o Jedi Plo Koon enviou uma força-tarefa de 3 Venators para localizar e destruir a arma antes que ela pudesse atacar. A força-tarefa foi destruída pela Malevolence, mas após ela atacar uma estação médica em Rindelia, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi conseguiram se infiltrar e destruir a nave. Projetada em segredo no planeta Pamant, a Malevolence era uma de 2 naves de modelo subjugador e servia como teste inicial dessa classe. No casco da nave tinha um par de enormes canhões de íon, que quando disparados, o tiro incapacitava qualquer nave que entrasse em contato. Essas naves acabavam tendo os motores, armas e defesas desativados, ficando completamente vulneráveis e então eram destruídas em questão de segundos pelos canhões laser da Malevolence. E além desses canhões, a nave era equipada com uma frota de droids abutres e um contingente de droids de batalha que tornavam uma invasão da nave quase impossível. O desfolhador usado pela Confederação de Sistemas Independentes era uma peça de artilharia montada em um tanque de assalto. Os cascos de artilharia padrão que levavam o desfolhador eram colocados dentro de um mecanismo de lançamento e atiravam em um alvo. Com o impacto, a ogiva detonava, gerando uma onda de choque de fogo que envolvia uma grande área, obliterando todas as formas de vida, mas deixando o maquinário intacto. Ou seja, a arma podia acabar com toda a matéria orgânica na zona de explosão, mas os droids continuavam sem dano, o que era ideal para os separatistas e seu exército droid. O primeiro desfolhador foi testado no mundo isolado Myrlon. Encontrando uma colônia Lurmen, o general Lockdood estabeleceu um posto no local para testar a arma. A arma foi utilizada no planeta, mas tinha uma fraqueza. A onda de choque não quebrava escudos defletores, e Anakin Skywalker conseguiu destruí-la antes de mais estrago ser feito. Porém, algum tempo depois, ela foi usada de novo em Dathomir, no massacre das Irmãs da Noite. Os devastadores de mundo eram armas gigantescas com fortes raios tratores anexados neles, para causar total destruição nos planetas. Eles foram projetados por Umaklet e usados pelo Império Sombrio do renascido Imperador Palpatine. Eram armas bem eficientes, pois diferentes da Estrela da Morte, que simplesmente destruía os mundos, os devastadores usavam os recursos naturais do mundo para o benefício do Império.
A tática principal do Devastador era pousar na superfície de um planeta. Lá, seu poderoso raio trator literalmente rasgava o planeta. A desconstrução do planeta e seus recursos eram então usados para abastecer o próprio Devastador e suas forjas internas, que davam origem a naves, caças e droides, que podiam ser enviados para a batalha direto da linha de produção. As fábricas internas podiam criar qualquer coisa com os recursos suficientes. Já a Forja Estelar era um estaleiro automatizado gigante usado para criar um dos mais poderosos exércitos de todos os tempos. Ela foi construída pelo Império Infinito dos Hakatas, 30 mil anos antes da Batalha de Yavin, antes mesmo da fundação da República Galáctica. Ela atraía energia e matéria de uma estrela próxima e, quando combinada com o poder da força, era capaz de criar um suprimento infinito de naves, droids e outros materiais de guerra. Algum tempo depois, Darth Malak tomou o controle da Forja, usando ela para fortalecer a frota Sith, com uma enorme quantidade de naves. Ele descreveu a arma como uma criatura viva, com fome, e ela pode se alimentar do lado sombrio que está dentro de todos nós. Darth Malak começou com uma operação para destruir a República e dominar a galáxia. Malak conseguiu incorporar Jedi capturado na Forja Estelar, canalizando o poder daqueles sensíveis à força para o próprio Malak. Isso, claro, matava o Jedi capturado e permitia que ele recuperasse sua força. Infelizmente para Malak, em sua luta contra Darth Revan, ele sabotou o sistema e destruiu a Forja. A estação Centerpoint era uma antiga estação espacial capaz de mover planetas inteiros com seus raios tratores. Ela foi criada pelos Skrillex, mais precisamente pela colmeia Turhut. Os Skrillex eram uma espécie que vivia em sociedades comunitárias e compartilhavam um contato mental entre si. A estação foi construída cerca de 100 mil anos antes da Batalha de Yavin e tinha uma coleção de sistemas de energia extremamente complicado. As melhores mentes da galáxia estudaram e mapearam os mecanismos dela por décadas, mas nunca conseguiram entender seus procedimentos. O que eles descobriram foi um sistema capaz de gerar enormes quantidades de energia nuclear, magnética e elétrica, e raios tratores para uma espécie de raio trator de hiperespaço. A estação Centerpoint conseguia projetar um raio trator poderoso através de uma rota de hiperespaço em qualquer alvo. Ela era capaz de agarrar um objeto tão grande quanto uma estrela e então facilmente mover o objeto para qualquer lugar dentro de seu alcance operacional. Séculos antes da República, a estação foi usada para mover os planetas do sistema coreliano, Corellia, Selônia, Drau, Talos e Tralos, para a posição atual deles. Mas a Centerpoint também podia acumular essa energia para a destruição de estrelas e planetas, fazendo o núcleo deles ruir por conta dos enormes fluxos gravitacionais. O Portão Infinito era uma rede de estruturas desenvolvidas pela espécie Qua de Dathomir, em uma época antes da República. Ele possibilitava viagens interestelares instantâneas entre lugares distantes, mas também podia ser usado como uma super-arma. Através do poder do cosmos, como eles chamavam a força, essas estruturas podiam transportar objetos e projetar terríveis ondas infinitas, que sugavam os alvos para a infinitude, efetivamente destruindo toda a matéria deles. Os portões podiam ser acessados por uma câmara estelar, dentro de enormes estruturas piramidais conhecidas como templos estelares. Dentro da câmara estava o Reino do Infinito, um bolsão dimensional que guardava o controle central da estação, usada para controlar a energia do infinito. Já as ondas infinitas que essas câmeras geravam eram poderosas o bastante para destruir planetas inteiros, surgindo em vários locais, transformando a área num local imune à navegação pelo hiperespaço, garantindo as consequências além da destruição. A base Starkiller foi uma base militar da Primeira Ordem no planeta Ilum. Eles transformaram o planeta em uma super-arma capaz de destruir sistemas estelares inteiros, mesmo do outro lado da galáxia. A Primeira Ordem via essa capacidade de destruir sistemas como uma evolução da Estrela da Morte, como se a arma fosse o auge da pesquisa imperial em energia sombria e canalização do hiperespaço. A arma era alimentada por um tipo de energia sombria chamada quintessência, que era onipresente no universo e oferecia uma fonte de energia praticamente ilimitada para a Primeira Ordem. Usando uma estrela como fonte de energia, um conjunto de coletores em um lado do planeta podia juntar a energia sombria em estágios, redirecionando para o núcleo do planeta, onde era mantida por um campo magnético natural.
A arma destruiu a capital da nova república Rosnian Prime e 4 outros planetas do sistema Rosnian. Mas só tamanho não é tudo. A Estrela da Morte só conseguia destruir um planeta por vez, mas sobe na lista porque a Starkiller se diz uma evolução da Estrela da Morte e foi destruída por uma falha quase idêntica. De qualquer forma, a Estrela da Morte foi projetada para destruir planetas com o seu super laser alimentado por cristais Kyber. O reator de hipermatéria dentro da estação fornecia energia para vários componentes do super laser. E além do super laser, a superfície da Estrela da Morte era repleta de baterias de turbo laser, junto de 768 pontos de raio trator. Era uma enorme estação de batalha completa e eficiente, se não fosse a falha projetada por Galen Erso. O Sun Crusher podia destruir sistemas inteiros ao induzir uma supernova em uma estrela. Voltando ao ponto de que tamanho não é tudo, ao invés de ser uma enorme estação espacial ou uma arma imensa, o Sun Crusher era uma nave, relativamente pequena e praticamente indestrutível. A chave para sua quase invencibilidade era uma blindagem em camadas de quantum cristalino, um material tão forte que podia perfeitamente repelir tiros de turbo laser. A principal arma do Sun Crusher era um carregamento de 11 torpedos de energia ressonante. Cada torpedo tinha um formato oval e era ativado quando passava pelo lançador de torpedos do Sun Crusher. Ele então viajava até o Sol do sistema-alvo, quase na velocidade da luz. Com o impacto, os torpedos se enterravam no núcleo da estrela, soltando densas ondas de energia que deixavam o núcleo instável, dando início a uma reação em cadeia que forçava até as estrelas de pouca massa a explodirem supernovas. A estrela era destroçada pela explosão, enviando ondas de energia e radiação pelo sistema, destruindo cada planeta e toda a vida em seu caminho. O Sun Crusher podia obliterar um sistema inteiro em horas. E uma vez lançados os torpedos, era impossível impedir a supernova. Ainda existem outras superarmas em Star Wars, como o Templo em Malachor, o Gerador de Massa Sombria e o enorme droide que vimos em The Bad Batch. Todas elas por aí aterrorizando a galáxia de tempos em tempos. Felizmente temos os Jedi e outros heróis para derrotar essas forças. Às vezes não sem antes uma bela destruição ser causada. Mas e você, tem alguma arma favorita dessa lista ou que eu não coloquei? Deixa nos comentários e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o nosso sininho para receber as novidades. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora.